temos tantas dúvidas e hoje a gente vai poder tirar todas essas dúvidas maravilhosas sobre menstruação, sobre TPM, contracepção, maternidade, gestação, menopausa, tudo que toda mulher tem vergonha de perguntar ou tem curiosidade. Sabe o que a gente vai poder fazer aqui? Perguntar ainda para uma especialista. Chegou a hora da gente falar sobre esses assuntos e muito outros com a nossa especialista, a doutora Luísa Russo. Vem para cá, linda! Ah, doutora, que jovem, linda, legal, já gostei. Obrigada, muito feliz de estar aqui. Eu também, obrigada por você estar aqui. Obrigada a gente vai, enfim, eu gosto, porque no fundo, as perguntas que a gente tem, às vezes a gente nem sabe que tem e vem alguém e pergunta. Então, é um momento muito legal da gente trocar. Claro, cada um tem seu próprio médico, tira nossas dúvidas, mas nada melhor do que um bate-papo, e no informar. Fim do dia, toda mulher tem as mesmas dúvidas. É isso. Né? Sobretudo cabelo, roupa e menstruação e tudo. Eu acho maravilhoso. E agora, posso eu já começar perguntando? Óbvio. Eu quero perguntar o seguinte, o que a gente tem que levar em consideração para escolher? Porque a gente tem as mesmas dúvidas, somos parecidas, mas também somos muito diferentes. Que método, o que a gente tem que levar em consideração para escolher o nosso método contraceptivo? Essa é uma excelente pergunta, Mia. É muito difícil escolher método anticoncepcional, eu acho. Não sei se você já teve, né, provavelmente sim, se deparar com isso. Parece que é uma escolha muito fácil, mas é uma escolha muito desafiadora. E quando a gente fala em escolha de método anticoncepcional, a gente tem que levar algumas coisas em conta. Primeiro é a preferência da paciente. Tem paciente que prefere um método em relação ao outro. Segundo, são as indicações e contraindicações, porque nem todo mundo pode usar todos os métodos. Terceiro, uma coisa que eu gosto muito de levar em conta é o que aquela mulher pensa sobre menstruação, porque tem mulheres que gostam de menstruar e mulheres que não gostam de menstruar. E o outro é o estilo de vida daquela mulher, se aquele método vai se adaptar ao estilo de vida dela, porque a gente tem vidas muito diferentes e cada método a gente tem uma praticidade ou uma demanda diferente. Então a gente tem que pensar em tudo isso na hora de escolher um método, por isso que é tão difícil, né? Nossa, super. E outra, também eu acho que você coloca todas essas coisas na mesa e ainda assim tem coisas que vão aparecendo conforme você usa o método, né? Com certeza. Testa. E além disso, você pode pensar o que mais aquele método pode trazer de bom para a vida daquela mulher. Então ela nem imagina, às vezes, um benefício que o método pode trazer, como melhorar uma TPM, melhorar uma espinha, melhorar um sangramento, e aí pode ter um adicional que ela nem tinha pensado e vai trazer um benefício para a vida dela. Ai, muito interessante. Vocês também, eu acho que tem perguntas, né, para fazer, até acho que é um tema que também chama a atenção de vocês. Quem quer começar fazendo as perguntas? Alguém tem uma pergunta que gostaria de fazer para a doutora? Vamos lá. Obrigada, Thaís. Como que você chama? Thaís. Thaís também. Ai, maravilhoso. Eu tenho 31 anos e eu optei pelo DIU hormonal que interrompe a menstruação. Tá. Nesse caso, dizem que é normal que haja escapes, né? Mas como não dá para saber se... não tem o ciclo normal de menstruação, quando que o escape é preocupante, que eu preciso retornar no ginecologista ou só nos exames periódicos para saber se está tudo certo com o DIU? Obrigada pela pergunta, Thaís. Essa é uma pergunta muito importante, porque o DIU, ele realmente, eu falo para as pacientes que é uma roleta russa. A gente não sabe o que vai acontecer. Você pode ficar anos sem menstruar, você pode ter escapes, e sempre que muda o padrão de sangramento, as pacientes ficam preocupadas. Não tem um sinal ou um sintoma específico que a gente tenha que se preocupar, mas sempre que você tiver uma mudança muito clara, do tipo, eu sempre menstruava e parei de menstruar, ou menstruava e não tinha dor, e agora tô morrendo de dor, aí eu acho que vale a pena você entrar em contato com o seu médico para ver se está tudo certo. Mas simplesmente por ter ou não escape não é um alerta, isso é o esperado do método. Ai, que legal, porque eu não sei se você chegou a falar qual DIU você usou, você chegou a comentar qual era? O DIU hormonal. O hormonal, que tem escapes, e o de cobre e o de prata, você menstrua normalmente. Você menstrua normalmente. Mas tem alteração da menstruação? Aumenta um pouco o fluxo e aumenta um pouco o sangramento. Então eu falo para as pacientes que não é para quem quer, é para quem pode. Porque assim, na verdade, porque nem toda mulher está disposta a ter um aumento do fluxo e aumentar a cólica. Então, mas eu te perguntei isso porque eu usei o de cobre e meu fluxo aumentou tanto que eu cheguei até anemia. Sério? Você acredita? Eu tive muita diferença de fluxo. Não é tão frequente. Mas você vê, continuei, fiquei ali, usei os 5 anos. Eu troquei na hora que eu fui engravidar mesmo. A minha irmã colocou na mesma época que eu, tudo certo, só que ela trabalha em fábrica, de uniforme, o dia inteiro ela tirou. Porque ela falou, cara, eu não consigo, porque eu posso sujar meu uniforme. Enfim, foi muito doido. A gente colocou na mesma época, ela tirou, eu consegui, mas assim, foi uma persistência. Eu falei, não,
vamos insistir, porque acaba atrapalhando mesmo o dia a dia, né? Super, e eu acho que isso é muito válido na hora de levar em conta, né? Porque cada mulher é uma, você e sua irmã têm a mesma criação, Sim. enfim, sua irmã, né? Mas vocês têm vidas muito diferentes, então o método que foi bom pra você não necessariamente foi bom pra ela, e acho que isso é muito importante a gente levar em conta na hora de falar anticoncepcional, porque às vezes alguém indica, usa esse que pra mim foi ótimo, aí vai lá e coloca o da amiga, e pra vida dela isso é super comum. Vocês têm a doutora amiga de vocês? A vizinha, né? Ou a vizinha que engravidou com o método, aí não quer colocar porque a vizinha engravidou. Nossa, tem, isso é genial. Como é difícil a gente não levar em consideração essas dicas, até próprio uma vitamina, que não é uma coisa tão grave, mas eu fui agora viajar, minha prima, você tem que tomar Aí eu falei, gente, eu tava quase comprando, aí eu falei, calma, ela não é Será? Eu não sei se eu preciso dessa vitamina. Você até esquece, né, que a pessoa não é médica, você vê a experiência dela como se fosse toda a experiência do mundo. Quem mais quer perguntar? Oi, Como doutora, que você chama? bom dia. Eu chamo Bruna, Bom dia. tenho Tudo bem? 31 anos. E ainda a respeito do DIU, eu queria saber se é possível engravidar usando o DIU, porque existe ainda aquela figura de linguagem, né, do neném vai nascer com o DIU na mão. Quem nunca ouviu falar isso, né? Eu queria saber Música se é de verdade. polêmica, hein? Exato. Vou pedir a trilha de polêmica essa daí, porque, Pode meu pedir. Deus do céu, Obrigada pela pergunta, Bruna. Assim, aquela imagem do Instagram que o bebê nasce como se fosse com uma bandeira com DIU, ela aterroriza todas as mulheres que usam DIU, né? Todos os métodos estão sujeitos à falha. Então, até uma vasectomia, uma laqueadura, inclusive o DIU tá sujeito à falha. Então, tem sim mulheres que podem engravidar com DIU. Obviamente, o bebê não nasce com o DIU na mão, aquilo é uma montagem. A gente pega o DIU e coloca na mão do bebê. Mentira que é montagem! Juro! Porque o DIU, né, você pode, enfim, se engravidou, você pode retirar ou ficar, mas ele fica fora ali da bolsa, ele não tá junto do bebê, ele tá pra fora. Então, ele não nasce na mão do bebê. Gente, E todo mundo doutora Luísa acha... acabando com as fake news, eu super Exato. acreditava naquela foto, eu juro. Todo mundo acha que é uma bandeira, assim, que o bebê ficou, tipo, 9 meses segurando naquilo e não fica. Ele Então... segura e aí ele consegue nascer com aquilo. Exato, nasce ali. Mas não, isso não acontece. Pode engravidar com DIU, não é tão comum assim, mas pode acontecer. Mas não vai nascer com DIU na mão. E doutora, de porcentagem assim rápida, nem precisa ser tão exato, qual é o método mais seguro ou não tem? Exatamente as O proporções método são... com menor chance de falha é o implante de progesterona que coloca aqui subdérmico, que é o que tem a menor chance de falha hoje em dia. E tem a ver porque você não esquece ou não? Não é isso? Sim, porque ajuda muito, né? Coloca embaixo do braço e aí a paciente fica 3 anos com ele. E não tem nada no mundo, só se cair o braço que não vai funcionar. Senão, eu falo isso para os pacientes. Mas senão ele continua funcionando. Então, por isso que ele tem uma eficácia tão boa. Mas acho importante a gente falar que quando a gente vai escolher um método anticoncepcional, não é só a eficácia que importa. Porque a eficácia, lógico, ela é muito importante na sua decisão de planejamento familiar. Mas não necessariamente porque o método é mais eficaz, ele vai ser melhor para você, porque todos os métodos têm partes boas e partes não tão boas assim. Sim, Isso ótimo. acontece. Quem mais quer fazer pergunta? Vamos lá, pode falar. Peraí, deixa a Thaís te dar o microfone. Oi, doutora. Meu nome é Juliana, tenho 45 anos e a pergunta é exatamente a respeito do implante, né? Você falou que dura 3 anos, eu preciso tirar, colocar um novo, eu posso ficar com ele e colocar mais um outro? Como que funciona essa troca? Não, quando a gente fala do implante de progesterona, que é o implante que está liberado para anticoncepção no Brasil, ele dura 3 anos e aí você tem que tirar e colocar outro. Nesse momento de retirada, você pode optar por trocar de método ou você pode colocar outro na mesma incisão que você vai tirar o anterior, mas você precisa necessariamente tirar ele não é absorvível, e aí você pode ou não colocar outro. E aí eu posso fazer essa troca por quantas vezes? Não tem um limite, nenhum anticoncepcional tem um limite de anos ou doses ou que você precisa usar. O que eu falo é que eu acho que toda consulta de rotina ela tem que ser feita para revisitar o método anticoncepcional, porque às vezes o método que você começou com 15 anos não faz mais sentido quando você tem 25, então não tem um limite por saúde, mas às vezes tem um limite pessoal, que aquele método já não faz mais sentido na sua vida, entendeu? Legal, vamos agora para um momento, que é um momento que talvez eu te deixe alguma saia justa, mas é um momento muito legal, que é a nossa roleta da Vamos gineco. lá. São perguntas aleatórias e você vai me responder. Vamos Talvez lá. um pouco discreta, talvez não. Ai, meu Deus. Vamos lá. Boa pergunta. É verdade que a pílula anticoncepcional dá trombose? O que você acha, minha?
Eu acho. Aliás, era uma pergunta que eu queria fazer, eu vou aproveitar e fazer junto com essa. Você acha que tem muito tabu em cima da pílula anticoncepcional? Com certeza. Então, eu também acho. Nossa, eu acho que tudo isso é tabu. Hoje eu sinto que é uma coisa assim, como eu acho que a gente tem mais métodos contraceptivos, fica uma coisa assim, não, a pílula é a ruim. E eu acho que talvez nem seja tudo isso, porque como tudo também evolui, imagina o quanto a pílula deve ter evoluído nesses anos todos, acho muito importante essa fala. A pílula mudou muito do que era. A pílula é um método relativamente novo também. A gente começou a ter anticoncepção não faz tanto tempo assim, e a gente tem pílulas cada vez mais modernas e cada vez com menos efeitos colaterais. Então, assim, parece que quem usa a pílula hoje em dia tá desatualizado. Tem paciente que chega, nossa, você acha que eu continuo com a pílula? Porque parece que não pode mais usar a pílula. Eu falo, claro que pode, é um excelente método, ele funciona muito bem e ele ajuda muitas mulheres. Então, sim, tem muito tabu em cima da pílula e eu acho bem importante a gente falar isso. Em relação à pergunta da trombose. Uma mulher que não usa pílula, a chance dela ter uma trombose sem usar nada é 3 em 10 mil. É uma chance baixa. Se a gente fala de mulher que usa pílula, e aqui eu estou falando especificamente das pílulas que aumentam o risco de trombose, porque nem toda pílula aumenta o risco de trombose, essa é uma informação muito importante, esse risco vai para 6 em 10 mil. Então dobrou, concordo, foi de 3 para 6, mas ainda assim é um risco muito baixo. E a gente tem que pensar muito de que mulher a gente está falando, porque outras coisas que influenciam com trombose são o peso da paciente, se ela fuma, idade, então a gente tem que olhar para a figura inteira, não dá para a gente olhar só para a pílula. São dados que até sejam maiores o número de chances de você ter trombose do que só da pílula. Uma mulher tabagista tem muito mais chances de ter trombose do que uma mulher que usa uma pílula. Então eu sempre falo isso para as pacientes, elas falam, eu tenho medo da trombose. É um medo válido, eu acho que é um medo muito válido, mas a gente tem que relativizar esse medo e pensar como tá a tua vida. Então assim, se você tem medo de trombose, você também tem que parar de fumar, você não pode ser sedentária, tem que manter um controle de peso adequado, porque tudo isso aumenta muito a trombose também. E aí a pílula pega tudo, né? Como vilã, né? Vilã. A coitada leva toda a culpa. Alguém achava que tinha essa relação com trombose? Olha, todo mundo já ouviu falar isso, né? Mas vocês sabiam desse número? Ou vocês achavam que era mais? Sei lá, achava que era muito mais. Parecia que era 1 em 10, né? Não que era 6 em 10 mil. É muito raro. Não, eu vejo assim, porque eu tô reproduzindo tudo que eu aprendi, os mitos, porque eu tenho uma filha de 15 anos, né? Então, acaba que você vai reproduzindo coisas e aí eu vou muito à médica dela, inclusive a médica dela, achei ela tão legal que passou a ser a minha médica também. Porque ela é estudiosa, ela gosta de conversar, e eu acho que isso é fundamental para falar pra gente sobre todos os novos métodos, tudo que tá acontecendo, né? E aí eu acho interessante a gente estar aberto para quebrar esses mitos. Que não é fácil. Às vezes a médica fala, não dá trombose. Você sai ainda falando, dá sim. Eu sei que dá, tipo assim. Agora eu tenho um novo quadro que é fuja de pessoas que falam tal coisa. Então assim, se a médica falar, não dá trombose, foge. Porque assim, pode aumentar, mas a gente tem que explicar tudo isso. E aí a consulta de anticoncepção, ela é uma consulta demorada. Porque todos os métodos têm coisas boas e coisas não tão boas. E a gente tem que falar tudo e tomar essa decisão conjunta, porque hoje em dia a gente tem muita informação em muitos canais. Então a paciente tem acesso a essa informação. Não adianta falar, não dá trombose, toma isso aqui, tchau, tchau. Próxima. Não funciona, entendeu? Então a gente tem que conversar com as pacientes e entender melhor o que elas querem e quais riscos elas estão ou não dispostas a correr. Ótimo. Vamos girar de novo a nossa roleta para ver que pergunta temos aí. Achei essa muito legal. Foi boa, não foi indiscreta. Vamos lá. Ótima pergunta, hein? O DIU pode ser usado por todas as mulheres? Nenhum método pode ser usado por todas as mulheres, eu diria. A não ser camisinha, nenhum método vai ter 0 contraindicações. Então, o DIU, ele tem contraindicações formais, que são as contraindicações médicas. Então, uma paciente que tem um câncer, uma paciente que tem um sangramento inexplicado, não pode usar DIU. Mas o que a gente vê na prática também é que algumas mulheres que já têm algumas predisposições também não se adaptam tão bem ao DIU. Então, por exemplo, uma mulher que tem muita acne, o DIU hormonal muitas vezes não é o melhor método para ela. Não é que ela não pode usar, mas muitas vezes a gente tem que conversar com ela e falar, olha, tua acne pode piorar. Você tá consciente, você quer usar o DIU mesmo assim? E aí sempre vai ser uma escolha da própria paciente. Então, assim, a gente tem que ver as recomendações médicas, mas eu acho muito mais importante ver qual vai ser o impacto daquilo na vida daquela mulher, né? Porque isso faz muita diferença no dia a dia. Isso que eu acho curioso, que você vai lá, você coloca todas as informações na mesa e ainda assim cabe a mulher testar
no corpo dela naquela fase da vida dela. Exato. Ainda, né? E ainda assim não é uma garantia de sucesso, assim. Eu também falo isso para os pacientes. Falo, olha, eu não garanto que vai dar certo. Eu dou todas as porcentagens e se der errado eu posso falar que a gente vai estar aqui e vai resolver junto. Mas não tem como a gente garantir, se você usar o DIU não vai acontecer nada. Não tem como a gente garantir isso. A gente sabe que tem uma parte que não vai se adaptar a todo método. E tá tudo bem, graças a Deus que a gente tem tanto método hoje em dia, né? É isso. Essa é a maravilha. Como que você chama? Oi, gente, meu nome também é Beatriz, eu tenho 29 anos. E ainda indo nessa linha aí do tabu da pílula anticoncepcional, eu queria saber se é verdade ou lenda urbana que ela diminui a libido. Ou se existem tipos diferentes, né? Posso responder aquela? Vai, pode contar. É lenda! Tô brincando, porque eu acho que é isso que você vai responder. Então, obrigada pela pergunta. Esse é um grande medo da pílula, né? Você pensar, eu não quero usar porque vai diminuir minha libido. E aí, você pensa comigo, uma paciente que sofre com TPM, sofre com sangramento. Então, a gente fala num ciclo dura um mês. 2 semanas, uma ela tá menstruada, uma ela tá de TPM. Ela vai ter vontade de ter relação sexual nesse período, que ela tá se achando horrorosa, tá irritada, tá sangrando? Não. E aí, você dá uma pílula pra essa mulher. Aí, ela fica os 30 dias do mês bem. Você acha que a libido dela vai melhorar ou piorar? Vai melhorar. Então, assim, a libido é uma coisa muito multifatorial. Então, tudo interfere na nossa libido. Tem a parte hormonal, mas tem como você está se sentindo, como está seu relacionamento, se você é sedentário ou não, se você usa outras medicações, questão de depressão, ansiedade. Então, é muito simplório a gente falar, nossa, a pílula diminui a libido. Para algumas mulheres, ela pode aumentar a libido. Então, é uma coisa que eu acho que tem que ser levada em conta, mas a gente tem que ver muito mais o seu quadro geral e como você está lidando com a vida fora desse quadro sem um uso de pílula, por exemplo, do que simplesmente falar que a pílula vai acabar com a tua libido e não vai trazer nenhum benefício. Perfeito, obrigada. Ótimo. Quem mais quer perguntar? Como você chama? Eu sou a Samantha e eu tenho 27 anos. O que eu queria saber é o seguinte, eu tenho medo, assim, ou uma preocupação de que quando eu começar a tomar a pílula, isso possa interferir no meu corpo. Então, talvez interferir, como vocês falaram, na libido, ou no meu humor, ou no meu peso, fazer eu engordar ou emagrecer. E eu queria saber se existe algum método ou algum tipo de pílula que tenha hormônio, mas que seja alguma coisa mais natural, assim, que não vai interferir tanto no meu corpo como ele é. Essa é uma excelente pergunta e muitas pacientes têm esse medo, porque só de ter a palavra hormônio, todo mundo já fica com muito medo, né? Então, assim, quando a gente fala em pílulas anticoncepcionais, existem muitas composições diferentes, dá a impressão que é tudo a mesma coisa, e não é. A gente tem dosagens diferentes, hormônios com origens diferentes, vamos dizer assim. Então, por isso que até para escolher uma pílula também é difícil, porque a gente tem várias opções de pílula que a gente pode pensar qual vai trazer mais benefício para a paciente. Então, por exemplo, você é uma pessoa que está preocupada com a questão do ganho de peso. Tem algumas pílulas que, inclusive, são derivadas de diuréticos. Já ouviu falar nisso? Não. E aí, elas ajudam muito essas mulheres que têm retenção. Então, a gente tem como personalizar o que você deseja e que medo você tem. É até um sintoma da TPM, né? Exato, de ficar mais inchada. Que interessante. E aí, as pílulas que têm essa linhagem que vem de um diurético podem ajudar muito esse tipo de mulher. Então, a gente tem muitas opções. E cada vez mais a gente tem hormônios mais naturais, digamos assim, que é o nome mais popular. Não é o nome mais correto, mas é o nome mais popular. Posso aproveitar a pergunta dela e emendar? Você, por acaso, como médica, pede algum exame para escolher o método contraceptivo ou é tudo na base do que a pessoa vai te relatar? Não é exame clínico? Não tem que fazer, assim, a gente não precisa de um exame adicional, a gente precisa ver a pressão da paciente. Então, o que tem de regulamentação é, então, você precisa examinar a paciente na hora de uma consulta pré-concepcional. Isso é o que a gente tem em todas as recomendações e todos os guidelines. Mas o que é o ouro é a conversa, porque aí você entende o que aquela mulher quer com aquele anticoncepcional, e aí a chance de você acertar é muito maior. Ela falou um monte de coisa, mas parece que você foi no cerne da questão, cara, ganho de peso. Né? Cada uma tem o seu. Tem mulher que fala, pelo amor de Deus, não é uma coisa que eu ganho um pouco mais de peso. Então, cada mulher vai ser única mesmo, né? Então, acho que a gente tem que levar tudo isso em conta. Legal. Quem mais quer perguntar alguma coisa sobre método contraceptivo? Oi, doutora, meu nome é Kelly. Tudo Baseado bom, Kelly? em tudo isso que você está falando agora, tem todo um processo de você investigar de qual a melhor contracepção para aquela paciente e tudo mais. Ela chega na farmácia e o farmacêutico vai oferecer um genérico para ela, sendo que você fez todo aquele acompanhamento, estudou a paciente. Nossa, que pergunta! E deu exatamente o remédio certo para ela. Ela chega na farmácia e ele fala, não, leva esse genérico que vai favorecer você porque o valor é mais baixo. Ele tem a mesma
a mesma garantia, a mesma eficácia de um produto que você ali ofereceu para aquela paciente? Eu acho que o que você tem que pensar é se você foi numa consulta médica, você ficou lá 1 hora falando tudo o que você queria, não queria, saiu com uma receita para uma pessoa que pensou para você, não é uma pessoa que não te conhece, que tá vendo uma receita que vai falar que o equivalente dá na mesma. Então, não, eu recomendo que vocês sigam as recomendações do médico. Se você pode até perguntar pro seu médico, olha, para essa pílula tem algum genérico que eu posso usar? E aí o médico pode te falar sim ou não, mas eu acho que essa decisão tem que ser da pessoa que está te fazendo a prescrição, porque a gente sabe que tem um impacto, pode ter um pouco mais de escape, pode ter algum efeito colateral, então tudo é muito pensado, né? Então não é simplesmente só a composição da pílula, é todo o resto de estabilidade, de hormônio, questões delicadas que a gente leva em conta na hora de fazer uma prescrição. Ótima pergunta. E gostei de saber a resposta. É interessante, né? Porque parece tão simples. Ai, o médico quer me passar o mais caro. Claro que não. Não, e também boa essa alternativa. Quer passar o que é bom pra você, e lógico. uma alternativa boa tem algum genérico? Às vezes você pode até falar, pra isso existe tal coisa, ou pra esse eu prefiro que você use exatamente esse, E eu acho que, a gente falou no começo, né, uma coisa que a gente tem que levar em conta na hora de escolher um método contraceptivo para as pacientes é a questão do custo, porque é um investimento que às vezes você vai fazer aquele investimento de uma vez, você tá colocando um contraceptivo de longa duração, ou você vai fazer aquele investimento mensal, trimestral, aí depende um pouquinho do método, mas é um custo a mais que aquela mulher vai ter, e a gente tem que entender se aquilo faz sentido na vida dela ou não, se ela consegue arcar com aquele custo. Boa, alguém quer fazer mais uma pergunta antes da gente mudar a rodada aqui? Vamos lá. Olá, Michele, eu tenho 43 anos. Oi, Michele. Sobre a pílula do dia seguinte. Você vê que tá difícil pra mim, né? É 100% eficaz? Eu corro algum perigo? Nenhum método, assim, se for para ficar com uma mensagem, nenhum método é 100% eficaz, nem a pílula, nem o implante, nem o DIU, nada é 100% eficaz. Nem a camisinha, porque se estoura, imagina, nem a camisinha. Não é nem no fundo, assim, nem perto a camisinha. A camisinha é bem pouco eficaz perto dos outros métodos. Mas a pílula do dia seguinte tem sim chance de falha. Ela tem que ser tomada o mais rápido possível. Então ela tem esse nome que a gente não gosta muito, porque dá a impressão que você pode ficar tranquilo, no dia seguinte você resolve. E quanto antes você tomar, mais eficaz mas não vai ser 100%. Então, ela consegue ajudar muitos casos, mas ainda assim você vai ter chance de engravidar. E ela não é um método contraceptivo para ser usado sempre. Isso é importante a gente falar também, né? Ela para ser usada em caso de urgência. E tem efeito colateral? Tem. Porque é uma dose alta de hormônio, né? Então, uma dose só. Todos os hormônios podem ter efeitos colaterais. Quando a gente fala em pílula do dia seguinte, ela tem uma dose de hormônio muito maior do que uma pílula anticoncepcional que você toma habitualmente. Então, muitas pacientes, às vezes, não querem usar pílula anticoncepcional, mas acabam recorrendo à pílula do dia seguinte. E quando a gente vai fazer essa conta, a conta não fecha, porque você está usando muito mais hormônio usando a pílula do dia seguinte de forma recorrente e com uma chance de engravidar muito maior. E pegando um monte de efeito colateral, porque vai lá uma vez por mês e toma bastante hormônio, e aí tem desregula a menstruação, e aí incha, enfim, tem vários efeitos colaterais. Então, essa questão de medo de usar hormônio, mas usar a pílula do dia seguinte, não fecha. Tá. Boa pergunta, gostei também, achei interessante. Eu vou fazer uma coisa que na verdade, eu amo, mas eu não sei se o pessoal da plateia gosta, que é quando eu sento ali do ladinho para fazer uma entrevista. Então, vamos lá. Um papo mais de pertinho, eu quero saber quem que topa fazer essa entrevista comigo. Como você chama? Sou Janaína, quantos tenho 23 anos. Ótimo. E você já teve medo de engravidar? Quer dizer, quem não, né? Calma lá, quem não teve, né? Eu sempre tive muito medo de engravidar, o que afetava, né, minha vida sexual e meu relacionamento. E eu me sentia muito ansiosa e não conseguia relaxar, sabe? Era bem difícil. Mas usando o método contraceptivo também? Ou... Então não, porque o que acontece... Piorou, né? Eu sempre detestei. Maravilhoso. Eu morria de medo de ansiedade, eu não conseguia viver, minha vida era terrível. Mas você usava método? Não. O que você fez com isso? Era realmente na base do... Vamos rezar aqui, ó. Torcer. Exato. Eu sempre detestei tomar remédios. Detestava. E eu era super contra a pílula por conta disso, né? E... Enfim, aí eu... Só que assim, eu tinha uma noia tão forte de engravidar que começou a me dar sintomas físicos, sabe? E passei a ter
dor nas relações e, enfim. Nossa, que curioso. Ficou sintomático. Você começou a Sim, sentir dor para exatamente. evitar engravidar. Exato. E eu passei a sentir dor mesmo, assim. E, enfim, né? Aí chegou num momento que eu falei, não, agora já chega. E eu falei, vou falar com o ginecologista, né? Aí eu me consultei com ele me explicou certinho como funcionava as pílulas, né, e tudo mais. E me indicou uma pílula que se enquadrasse melhor no meu corpo. E realmente, assim, eu tinha muito medo, porque eu achava que engordava, eu já tinha lido também que engordava, que acabava com o desejo sexual, né? Então, pra mim era... Nossa, todo mundo com a mesma questão. A gente tem que falar isso várias vezes. Realmente. E é uma informação que passa, né? Realmente. Então, enfim, aí ele me explicou certinho e ele me disse que, assim, era um medo exacerbado, né? Que era bastante comum também. E, enfim, aí eu consegui ter uma pílula que se adaptasse melhor ao meu corpo. E hoje você segue com a pílula? Hoje eu sigo com a pílula. E minha libido aumentou bastante também. Uma coisa muito curiosa. Porque senão você fica na relação... Na verdade, isso tem nome. Não sei se já te deram um nome pra isso, mas chama tocofobia, que é esse medo exacerbado de engravidar. Que isso acontece com adolescentes, e até adolescentes de 35 anos, que tem medo de gestação na adolescência. Todos estivemos muito lá. Bom. Então, assim, isso tem nome. E aí, realmente, você ficar sem um método é muito pior, porque você tá lá na relação, e meu Deus, e se acontecer alguma coisa, e se eu engravidar? E aí, é esse medo que vira uma coisa que começa a atrapalhar a sua vida. E aí, com certeza, o impacto disso é muito maior do que se você usar uma pílula e ficar um pouco mais segura. Então, acho que você, né, teve assistência muito boa e tem uma vida melhor agora, né? Minha autoestima aumentou a minha autoestima aumentou e realmente a minha libido também, e eu fiquei muito mais feliz, né? Então, isso que importa, mudou minha vida realmente. E, doutora, quando alguém chega com esse discurso, né? Não gosto de tomar remédio. Como que você conversa, ou convence, ou você vai por outro método, que talvez... Não necessariamente. Eu acho que esse medo de tomar remédio, muitas vezes é um medo irracional. Então, por que você não gosta? É porque falaram que engorda, porque falaram que muda a libido. Então, vem muito do que as pessoas ouviram, e não necessariamente do que pode acontecer. E aí, eu mostro tudo. Eu falo, olha, você quer usar um remédio? O que o remédio pode te trazer de bom? Pode diminuir pílula, pode diminuir TPM, pode melhorar a tua pele. E aí, a gente coloca tudo isso na mesa. O que pode fazer de não tão bom? Aí a gente coloca, aí a paciente fala, nossa, talvez não seja tão ruim assim. E eu acho que é mais importante que eu falo para os pacientes é que você pode parar a qualquer momento. Então, assim, você começou a tomar uma pílula, não gostou? Você volta e fala, olha, não gostei. Doutora, não vou mais tomar isso, não gostei, vamos trocar. Então, a gente sempre pode mudar de ideia, digamos assim, mas não adianta ter esse medo e nunca tentar, porque muitas pacientes que nem você, acho que se arrependem, né, de ter ficado demorando tanto tempo para procurar ajuda. Às vezes elas falam, nossa, se eu tivesse visto isso antes, talvez minha libido estava diferente, eu estava mais feliz antes. E aí elas começam a falar para as amigas, graças a Deus, e dão esse conselho de, façam logo, porque vale a pena, né? Ai, que bom que mudou sua vida para melhor. Obrigada por ter dividido com a gente. E agora, vamos voltar para a nossa roleta da Ginete? Obrigada, tá? Prazer. Vamos lá, que eu quero saber que perguntas que estão rolando por aí. Vamos ver se é perguntas boas até agora, hein? Vamos lá rodar nossa roleta. Ai, meu Deus. Ótima pergunta, eu queria saber isso mesmo. Quais são os diferentes tipos de pílula anticoncepcional? Existem muitos tipos de pílula. Você sabia disso? Não, então, você tá falando toda hora. Eu ofereço essa assim. Mas o que você tem? Você tem tipo um menu de restaurante? Tem um menu, é tipo um menu de restaurante. Sem te mostrar a árvore, de onde vem e o tipo de geração. Realmente tem muitas opções. Eu vou dividir em 2 grandes grupos para ficar um pouco mais fácil. Mas toda pílula tem um hormônio chamado progesterona, que é o hormônio que protege de você de engravidar. E algumas pílulas têm outro hormônio, que é o estrógeno, que ele traz alguns benefícios adicionais, mas também pode aumentar a chance de trombose. Então, nada na vida traz só a parte boa, só a parte ruim, né? Sim. Tudo na vida é os dois. Então, a gente tem esses 2 grandes grupos. As pílulas que têm um tipo de hormônio e as pílulas que têm 2 tipos de hormônio. Ainda assim, dentro desses grupos, a gente tem muitas origens de onde pode vir essa progesterona. Então, algumas podem vir de uma origem de hormônio da testosterona, então, que não mexe tanto numa libido, por exemplo. Outras podem vir de uma origem de um diurético, que pode ajudar as mulheres que ficam um pouco mais inchadas. Então, quando a gente vai ver essas combinações, a gente tem a combinação do tipo de hormônio que a gente está
falando, se são 1 ou 2 tipos, do jeito que você vai usar aquele hormônio. Então, se vai ser uma pílula com uma fase só, tem pílulas que vão mudando a dosagem ao longo da cartela. Ah, é? Sim. Mas ela já é pronta desse Ela já jeito, é pronta, entendi. e você vai tomando, mas vai mudando a dosagem ao longo da cartela. E aí a gente consegue fazer composições diferentes também. Então tem pílulas que tem mais hormônio e tem pílulas que tem menos hormônio. Então, ainda assim, quando a gente decide, eu vou para via oral, a gente tem ainda um leque enorme de opções. Então isso também é importante, porque às vezes fala, eu não me adaptei com a pílula. Não tem essa opção porque existem tantas pílulas que pode ser que você se adapte com outra. Então, se você gosta da via oral e você acha que a via oral é uma via que faz sentido para você tomar por boca, tem muitas opções que a gente pode usar para achar qual que é ideal para cada paciente. Eu acho que nem todo mundo tem essa noção, né? Mesmo quem já usou a pílula na vida, acha que é tudo meio parecido, ou que às vezes só muda a marca, e na verdade a gente está mexendo ali com concentração, mas tipo de hormônio, tudo. Novo essa quantidade de opções ou não? Porque eu lembro que na minha época, que eu tomava, sei lá, 18, 19 anos, eu não lembro de ter tanta opção, assim. Cada vez mais a gente tem pílulas mais modernas, então isso vai fazendo com que tenham as um pouquinho mais antigas, mas essas novas que entram no mercado, elas vão sendo cada vez melhores, né? As coisas vão evoluindo, as pílulas vão ficando cada vez melhores. Então, o que hoje em dia a gente busca é a pílula que tem a menor dose de hormônio e que dê mais conforto para paciente. Então, é sempre essa dosagem que a gente está buscando. E aí depende do que ela quer. Exato. Eu fico inchada, eu tô sentindo isso, eu tenho muita TPM, né? E aí a gente consegue saber para qual tipo de paciente, qual hormônio seria melhor, qual dosagem seria melhor, e a gente consegue buscar isso. E aí, às vezes, as pacientes falam, nossa, eu não vou usar pílula porque minha mãe usou, e quando minha mãe usou, ela teve a gente 1000 efeitos colaterais. Cara, eu já tô falando, é que a gente carrega esses mitos, tabus, essas coisas que passam de geração, e elas ficam quase que impregnadas na gente. Fica, porque você cresce ouvindo, né? É muito difícil. Mesmo o médico falando na tua cara, não tem, você fica, não sei, minha mãe sabia. Minha mãe é inteligente. Tipo... Mas é isso, as pílulas são incomparáveis do que a gente tinha antigamente porque a gente tem hoje. A gente tem pílulas muito legais, que tem um hormônio muito parecido com os hormônios naturais. Então a gente tem muitas opções legais, não dá pra gente comparar com o que tinha lá atrás. E até pra mulheres que usam pílula há muitos anos. Às vezes ela chega, ela tá com uma pílula que já tá há muitos anos, fala, não quer trocar, tentar uma coisa mais moderna, e às vezes essa troca dá super certo. Ótimo. Vamos lá para mais uma rodadinha aqui de perguntas, rodando a nossa roleta. Que bonitinho. Essa roleta é desafiadora. Boa. É verdade que a pílula pode ser uma aliada para controlar os sintomas da TPM? Com certeza absoluta. Me arrisco dizer que a pílula é um dos melhores métodos para controlar TPM, principalmente para mulheres que sofrem muito, porque algumas mulheres sofrem mais e outras, as escolhidas de Deus, sofrem menos, né? Mas para algumas mulheres a TPM é um período muito difícil e eu acho que muito negligenciado também. Porque fala, ela tá de TPM, e aí é surtada, é louca, começam a falar isso. E eu acho que isso cria um tabu muito grande, porque pensa que é uma semana de todos os meses que a vida daquela mulher é um inferno. Ela tá se sentindo péssima, ela tá cheia de sintomas. Então, assim, a gente precisa dar um tratamento para essas mulheres. E aí, os sintomas da TPM, eles acontecem muito pela flutuação hormonal. E quando a gente faz o uso da pílula, a gente tem uma dose mais constante de hormônio. Então, a pílula, ela é muito boa para tratar sintomas de TPM, enquanto outros métodos, como, por exemplo, um DIU, já não são tão bons assim para a gente conseguir tratar a TPM. E se você faz método, faz aquele uso contínuo da pílula, você não tem TPM ou ainda assim você pode ter TPM? Não, né? Porque não, aí você não tem a flutuação. Aprendeu, gostei. Ela de biologia ficou com o hormônio estável e aí você não tem a TPM. Então, o regime estendido, ele é muito legal para mulheres que sofrem com TPM, que aí elas ficam com a dose estável do hormônio e elas não sofrem com essa variação. E isso melhora a qualidade de vida da mulher. Muito. Assim, não sei se alguém aqui... Eu tô pensando em ligar, pedir um segundinho e ligar pra uma amiga pra falar, gente, como é que você não faz isso? Porque assim, tem mulheres que a vida vira um inferno. E aí, às vezes, elas recorrem a alguns suplementos, mudanças de estilo de vida, que são coisas que podem ajudar muito, mas eles não são o suficiente. E aí, acho que muito parecido com outro caso que a gente viu, postergar o uso de um anticoncepcional não é a coisa que vai dar mais qualidade de vida para aquela mulher. A gente precisa acolher, ouvir e dar uma chance. Vamos falar assim, dar uma chance. E aí muitas voltam e falam, nossa, se eu soubesse disso antes, minha vida era diferente. Doutora, a gente foi até as ruas para saber o que as mulheres querem saber, quais são as dúvidas delas sobre métodos contraceptivos. Vamos ver no nosso quadro Fala Mulher?
Meu nome é Giovânia, tenho 20 anos e eu gostaria de perguntar qual o melhor método contraceptivo para pessoas da minha idade. Giovana, ótima pergunta. Essa é uma pergunta de milhões, porque não existe o melhor método. Olha, eu tô aprendendo muito, porque eu ia falar exatamente isso. Não dá pra ter um. Você acabou de falar que você tem que avaliar tantas coisas, né? Exato. E aí o pessoal fala, pra tal idade, pra tal doença, a gente não tá tratando a idade ou a doença, a gente tá tratando uma pessoa. Então ela, com 20 anos, pode ser que ela sofra de cólica, a amiga de 20 anos sofra de TPM, a outra fique inchada. Então cada mulher é muito única. Então pela idade por si só, a gente não pode falar que tem um método que teria que ser recomendado. Tem alguns métodos que a gente sabe que podem ajudar em algumas fases de vida. Então, por exemplo, para adolescentes, a gente pode indicar métodos de mais longa duração, porque aumenta um pouco a eficácia, isso pode ajudar. Mas muitas adolescentes ou mulheres de 20 anos, que todo mundo é adolescente, já falamos sobre isso, podem sofrer mais com acne, e aí tem pílulas maravilhosas para tratar acne, que melhoram a pele, melhoram o cabelo. Então, a gente tem muitas opções para pensar. E, por exemplo, uma adolescente, primeiro método contraceptivo, ela pode colocar o DIU? Pode, não é o mais habitual, porque o DIU ele tem uma manipulação ali, né? Então muitas adolescentes às vezes nem aceitam colocar o DIU de cara. Muitas preferem começar com uma pílula, às vezes até a mãe prefere começar a ir na farmácia, compra a pílula e começa a usar, porque é uma coisa um pouco mais prática, assim. Você pode ir na farmácia comprar. Exato. E uma outra pergunta sobre o DIU, você consegue colocar ele sem anestesia? Porque diz que é uma dor gigantesca, né? Eu coloquei o meu quando eu tive o Antônio. Então foi logo E aí tava fácil, porque tava tudo ainda em formato easy para ele entrar. Mas diz que quando você não tá assim... Dá para colocar sem a anestesia. Hoje em dia a gente faz anestesia no colo do útero, que melhorou bastante a dor, mas ainda assim é uma dor cólica, e é um desconforto. É uma fisgada, essa é uma dor? Não tem como falar que não dói. Então, assim, é uma dor muito rápida, mas ela existe. Não tem como falar que não existe. A não ser que você faça com uma sedação e aí a paciente está dormindo. Mas não é o mais comum também. Boa. Quem mais quer fazer uma pergunta? Vamos lá. Ali, ó. Como você chama? Ana. Tudo bem, doutora? Tudo, eu sou a Ana. Prazer. E eu tenho 50 anos. Eu tenho uma filha que, quando ela tinha 12, 13 anos, ela menstruou a primeira vez. E ela detestou, não queria, chorava, falava que não queria continuar menstruando. Então, eu a levei ao médico e a gente conversou com o médico para ver se eu, pelo menos, diminuía o fluxo dela ou se ela poderia, não sei, de repente até interromper. E o médico ginecologista falou que nessa idade não seria aconselhável, porque ela poderia até parar de crescer. E eu queria saber se poderia ela usar uma pílula nessa idade já, e se é verdade isso, que usando ela poderia até deixar de crescer. Na verdade, não é verdade. Mas assim, esse medo acontece. Por muitos anos acreditava-se nisso, mas hoje a gente sabe que não é assim que funciona. A partir do momento que a menina menstruou, ela já pode usar qualquer método anticoncepcional. E eu acho que a gente tem que ouvir um pouco mais essas meninas, porque uma menina de 13 anos que odeia menstruar, que começa a ter uma relação ruim com a menstruação, com o próprio corpo, o impacto que isso vai ter na vida dela é muito grande. É uma coisa que é carregada para o resto da vida de uma mulher. Então a gente tem que dar ouvido para essas meninas e a gente, como médico, tem que ouvir a demanda dela, que a gente ouviria de qualquer outra mulher. Não quer menstruar? Tudo bem, você está consciente disso, você pode parar, cortar sua menstruação por um tempo, mudou de ideia, tem como a gente voltar. Então, jamais vai interferir no crescimento. Se eu tivesse usado com 13 anos ou não, eu teria 1,80 m, não ia mudar nada na minha vida. Então, não precisa fazer isso. A gente tem que ouvir um pouquinho mais as adolescentes, né? Que às vezes para a mãe é muito difícil, porque a mãe tem medo de fazer mal para a filha, mas para a filha aquilo é um momento muito importante da vida dela, que ela já está lidando com vários monstros, e aí a gente tem que acolher e mostrar para ela que esses monstros não são tão grandes assim, que tem alternativas para todas as mulheres. Não, acho que você foi no ponto da questão, assim, quanto mais a gente escutar as necessidades delas, assim, nesse lugar de validação, eu acho que é o mais importante. Não é fácil, porque a gente carrega esse lugar de, eu sei, eu sou mais velha que você, eu tenho experiência. Eu já passei por isso. Né? Eu já passei por isso, eu também sou mulher, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber muitas coisas. O avanço da medicina, o avanço dos produtos, até das pílulas que você estava me contando. E, óbvio, da necessidade delas, porque senão cai naquele lugar de, é uma TPM, não é nada. E aí, quantas vezes a gente sofreu com isso
E aí uma menina que às vezes para de fazer ginástica na escola, que os amigos aí não quer ir pra escola porque tá menstruada. Então, assim, é um impacto muito grande. Pode ser na autoestima, pode ser no convívio social. Então, a gente precisa acolher um pouco mais, porque às vezes a gente tá criando um problema maior do que ele deveria ser, com tantas coisas legais que a gente tem e muito seguras hoje em dia pra cidade. Muito bom. Obrigada pela pergunta, ótima. Amei. A gente está sempre te fazendo perguntas, né? Você tá meio assim, mas agora a gente vai ser testado. Ai, que bom. Chegou o nosso momento do quiz, onde a gente Vambora. vai dizer se é verdadeiro ou falso. Então vamos para a nossa primeira rodada. Todos os métodos contraceptivos previnem de IST. Vocês sabem o que é IST? Não, mas fala IST ou IST? IST. IST são infecções sexualmente transmissíveis. E uma dúvida, antes de qualquer coisa. Não era D? Era, mas o doença sexualmente transmissível dá a noção que você tem que sentir alguma coisa para você ter essa infecção. Isso mudou já fazem alguns anos, porque você não necessariamente tem algum sintoma. E aí você pode ter uma infecção assintomática. Ah, entendeu? Boa. Tá, então vou repetir, porque agora eu voltei para essa pergunta. Então, lá. Todos os métodos contraceptivos previnem de ST? Só um verdadeiro, o resto todo falso? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não? É uma dúvida super comum, né? Há muitas mulheres que acham que estão usando algum método não precisam mais usar a camisinha, mas a camisinha é o único método que protege contra infecções sexualmente transmissíveis. Então, ela é muito importante, junto com qualquer outro método anticoncepcional. Boa. Agora uma que eu acho, agora ninguém pode errar nessa, hein? Pergunta 2. Adolescente não pode tomar pílula anticoncepcional, verdadeiro ou falso? Se alguém eu vi você. Se alguém errar essa, eu vou embora, porque eu não ensinei nada hoje, né? Isso a gente já falou bastante, então vamos acolher um pouco mais as adolescentes, porque eu acho que merecem, né? Que nem a gente tem que acolher as mulheres mais velhas, vamos ver essas adolescentes. Ótimo. E terceira pergunta. Quem toma pílula anticoncepcional por muito tempo pode ficar infértil, verdadeiro ou falso? Nossa, tudo falso. Mas sabia que esse é um medo muito comum. Sabia. Isso é falso, porque a gente, na verdade, a gente tá ficando muito escolada. Vocês estão muito boas. Talvez eu tivesse feito essa pergunta. Mas sabe o que eu falo para as pacientes? Eu falo assim, se você esquecer a pílula um dia, o que acontece? Engravida. E como que se você tomar anos, você fica infértil? É muito contraditório você achar que se um dia você esquecer, você engravida, e se você tomar 5 anos, você fica infértil. Então, assim, nenhum anticoncepcional tem capacidade de mexer na fertilidade. Nenhum. Muito menos a pílula que você para no dia seguinte, você tem chance de engravidar. Nossa, ótima colocação essa, tem razão. E que bom que todas aprenderam, você viu? A gente tá muito bem vocês estão muito boas. Trocar a pílula anticoncepcional a qualquer momento, sem orientação, pode aumentar a chance de engravidar, verdadeiro ou falso? Ih, falso. Gente, você a questão é... O que você acha? Você não pode trocar, sim? A qualquer momento, de qualquer forma, não. Você pode trocar Nossa, a pílula. Então, não, por exemplo, não no meio, não no meio. Acabou minha cartela, chegou naquele momento lá dos 4 dias. Eu começo uma nova, não posso ser outro. Você pode fazer isso, mas o que a gente sempre recomenda é que isso seja feito com orientação médica. Porque às vezes a paciente começa a pílula, tem efeito colateral, fala, cansei dessa pílula, vou tomar outra. E aí, quando você faz essa troca, às vezes a dose hormonal é diferente. Então, ela pode acabar, dependendo da fase do mês que você tá, ela pode acabar tendo uma ovulação, e com uma ovulação ela tem chance de engravidar. E aí, o medo de trombose, acho que é bom falar disso, o medo de trombose que todo mundo tem, ele é muito maior quando a gente fica começando e parando a pílula. Então, assim, não é legal, vou ter uma festa, vou começar a pílula. Não vou ter mais a festa, parei a pílula, vou ficar com cara, comecei. Não é pra ficar usando e parando pílula. Uma vez que você decidiu usar, você tem que usar ela por um tempo, porque senão aumentam todas as complicações, inclusive a trombose. Então, a pílula é pra ser usada direitinho. Você pode parar a qualquer momento, mas aí eu acho sempre legal você fazer uma consulta pra explicar por que você quer parar, você quer outro método, o que tá acontecendo. Nossa, achei ótimo. Principalmente não sabia que os inícios são tão, assim, emblemáticos. Então, achei muito interessante. E é legal que tem que ter paciência. Começou o método, tem um pouquinho de paciência com aquele método, porque os efeitos colaterais que aparecem no começo, eles vão sumir. A gente só precisa ter um pouco de paciência. Então vamos lá para a nossa última pergunta do quiz, que é a seguinte. A pílula anticoncepcional não tem nenhuma vantagem com relação a outros métodos contraceptivos. Verdadeiro ou falso? Peraí.
Um verdadeiro? Alguém aqui usa pílula anticoncepcional? E vocês viram alguma vantagem com o uso da pílula? Viram? É. Então, claramente tem vantagens, né? A pílula ela é muito boa para controle de sangramento, é um dos melhores métodos que a gente tem para controlar sangramento. Ela é excelente para acne e muitas mulheres sofrem com acnes muito severas. Os dermatos amam as pílulas. Se você falar com o dermato, ele vai mandar você usar a pílula. Para controle de TPM. Eu não sabia que tinha uma que é especial para. Ou são algumas? Alguns tipos de pílula específica, mas entre todos os métodos contraceptivos que existem, a pílula sempre vai ser o melhor para acne, porque ela consegue ajudar muito nessa questão. E para muitas mulheres isso é um tema muito importante, né? A pílula ajuda muito na TPM também, então ela pode ter muitas vantagens em relação a outros métodos. Então, quando a gente compara com um DIU, por exemplo, a questão da acne e da TPM é uma questão importante para a gente levar em conta quando aquela paciente está escolhendo aquele método. Acho que também é importante falar que a pílula ela pode ajudar as mulheres a ter uma qualidade de vida melhor, de uma maneira fácil e acessível. Então, às vezes, para colocar um método com uma duração maior, tem muitas questões, às vezes financeiras, às vezes de acesso a serviços de saúde, principalmente no tamanho do país que nem a gente tem no Brasil, né? E a pílula, ela tá em praticamente todas as farmácias, a mulher consegue lá pegar a prescrição e começar a tomar. Então, acho que a acessibilidade da pílula é uma vantagem quando a gente fala num país que nem o nosso, que a maior parte das gestações não são planejadas. O pessoal morre de medo de pílula e acaba tendo uma gravidez não desejada. Então a gente precisa dar mais valor a essa facilidade de acesso à pílula. Adorei, muito bom. Acho que foi um programa muito esclarecedor, né? Para nós que temos tantas dúvidas sobre esse tema. Quero agradecer muito a doutora Luísa. Obrigado, quero saber se você quer deixar algum recado pro pessoal de casa, quer falar alguma consideração final. Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre como é importante a escolha do método contraceptivo na vida da mulher. A gente precisa olhar para isso com cuidado, então sempre tirem as dúvidas. Tem muitos canais legais que dão acesso à informação de qualidade para vocês. Hoje a gente tem informação de sobra, e se você vê alguma pessoa demonizando, é o que eu sempre falo, foge, porque não faz sentido alguns tabus que a gente tinha antigamente. A gente tem informação de sobra para a gente conseguir ter acesso e conseguir ajudar tantas mulheres. Bom, e como a gente viu hoje, lembra que o assunto contraceptivo é uma coisa muito séria. Então, cada mulher é única, não adianta você chegar com a receita da sua amiga, da vizinha, que não vai dar certo. O ideal é estar com uma ginecologista, conversar, pôr todas as suas dúvidas na mesa e testar, e ter paciência também. Com certeza, ter um pouquinho de paciência e confiança que dá tudo certo. Você curtiu nosso programa? Então, já manda seu programa aí para aquela sua amiga que tá com dúvida. Coloca o DIU, coloca o pílula, minha filha jovem pode usar. Manda pra ela. Manda pra filha, né? Manda pra filha. Não, a filha manda falando pra nisso. filha, que a filha vai mandar pra mãe assim, mãe, olha, não sou nem eu que tô falando, é a doutora Luísa. Exatamente. Então, conte mais. E daqui a pouco a gente volta com outros programas, episódios do nosso Papo com Gineco. Beijos, amém. Tchau, tchau.